Apocalipse capítulo 1, vamos ler somente os primeiros versos dessa carta tão rica e tão preciosa. Os primeiros versos, o verso 1, 2 e 3 de Apocalipse. Acompanhe aí a versão. Eu sei que tem versões diferentes, porque somos de igrejas diferentes, mas a palavra de Deus fala a mesma coisa em qualquer uma versão. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E o que João escreve no livro do Apocalipse é a bem-aventurada revelação de Jesus Cristo. Qual revelação? Acerca das coisas que vão acontecer, acerca do futuro da igreja, acerca do nosso futuro. Alguém já escreveu o que vai acontecer, e esse que escreveu diz a palavra de Deus que ele é fiel para cumprir todas as coisas. Ele honra a sua palavra. Então, o Apocalipse é um livro para nos dar esperança. João nos lembra então também aqui que a mensagem ela vem de onde? De Cristo. Não é de qualquer outro homem ou de um homem mortal, mas é de Cristo. E é para a igreja, para os servos de Jesus, e traz bênçãos para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. Reverendo Augusto de Nicodemos, comentando o livro do Apocalipse, ele diz que Deus nunca prometeu uma viagem tranquila para o crente nessa vida. Não há promessa na Bíblia. Ele continua: mas Jesus promete uma chegada no céu com certeza. É nessa esperança que nós devemos nos agarrar. Nós temos uma promessa feita por Jesus, de que o nosso fim não será como muitos defendem, morreu, acabou. Não será reencarnação em alguma outra coisa, mas será vida com Deus eternamente. E com isso, meus irmãos, João, nesses 3 versos, nos traz lições gloriosas e grandíssimas. Primeiro, João destaca logo no começo que a revelação é de Jesus Cristo. Ele diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Então, nós sabemos logo de cara que ela é transmitida pelo próprio Jesus, ela é dada pelo próprio Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, transmitida pelo seu servo João para a igreja. E é muito interessante, meus irmãos, porque a palavra de Deus ela não é uma invenção humana, ela não é fruto de filosofias, ela não é fruto de idealizações humanas, ela não é fruto do achismo, como muitos fazem por aí. E esse é o grande perigo que nós temos quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus nas nossas igrejas por aqueles homens separados por Deus, como diz a palavra aqui. Foi Deus quem deu a palavra por meio de Jesus, revelada a João. Deus confiou às igrejas homens para pregar a palavra de Deus. E muitos têm rejeitado isso e corrido para a igreja chamada internet, aonde no cardápio ele falou: o que eu vou ouvir hoje? Vou ouvir um coach, vou ouvir uma palavra que me agrade, quero ouvir um stand-up, quero ouvir uma bênção, quero ouvir palavra de bênção. Se começar o pregador começar com cajado ali, cajado é a linguagem que os nossos pentecostais usam bem, né? Se for cajado, eu rejeito. Eu quero bênção. Deixando de ouvir a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor não é invencionice, não é fruto da filosofia e não pode ser achismos, como tem muitos por aí. A vida cristã, meus irmãos, deve ser guiada, a minha vida e a sua vida deve ser guiada pela voz de Deus e não pelas opiniões contrárias à palavra de Deus. Nós estamos vendo, esse movimento já aconteceu, como disse Salomão, nada é novo, as coisas só vão voltando. Muito tempo atrás houve um movimento de perseguição à fidelidade das Escrituras, a sua autenticidade, a
a sua inspiração, a sua inerrância, e nós estamos vendo esse movimento voltar de novo aos nossos dias de hoje, quando muitos têm se levantado dizendo: não é palavra, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia não pode ser vista como um livro inerrante, porque ela tem erros, e muitos erros. A Bíblia não pode ser regra de fé para uma pessoa, porque existem outras verdades que devemos consumir. Então esse movimento vem justamente para fazer com que eu e você deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas João, consolando aqueles irmãos, e serve para consolo nosso nos dias de hoje, que talvez estejamos enfrentando alguma situação adversa, talvez estejamos enfrentando algum tipo de provação, algum tipo de luta. A palavra de Deus vem para nos confortar dizendo: Deus revelou à sua igreja as coisas que vão acontecer. Nos agarremos na promessa do Senhor. E qual é esta mensagem que nós chamamos de a bem-aventurada, a mensagem bem-aventurada, a revelação de Jesus Cristo? É que o nosso fim será glorioso. O nosso destino é o destino mais certo que se tem nesta vida. O nosso destino é um destino que já é certo, já é cravado. Nós não esperamos, inclusive, boas notícias neste mundo que vivemos. Pelo contrário, tudo indica que esse mundo vai piorar cada vez mais, e vai rejeitar cada vez mais a palavra de Deus, vai rejeitar cada vez mais a presença do cristão. Nós não estamos com expectativas do que vai acontecer futuramente no âmbito material. Claro que nós precisamos estar atentos a isso, mas não é a nossa expectativa de quem vai ser o próximo presidente, do que vai acontecer nas relações entre as nações, o plano econômico, as taxações. Nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é: quando é que Cristo vai voltar? Será hoje? Será esta noite? Será amanhã? Será depois de amanhã? Será semana que vem? E nós devemos estar sempre prontos para este grande e glorioso dia, o dia em que nós nos reuniremos novamente e cantaremos novamente em uma só voz hinos em adoração ao nosso Deus. Oh, dia glorioso! Mas João continua. Ele continua então na sua revelação dada por Jesus. Ele continua a nos mostrar aquilo que foi dado por Jesus a João, né? E tem um propósito. E qual é o propósito? O próprio capítulo, versículo 1 nos coloca aí: mostrar à igreja as coisas que vão acontecer. E nota que o Apocalipse ele tem aí um livro completo de muitas coisas que vão acontecer. E nós não devemos nos assustar com as coisas que estão escritas ali. Quando você começa a ler a partir do capítulo 4 em diante, até o capítulo 3, João fala às 7 igrejas da Ásia, repreendendo aquelas igrejas que não ouviram o que o Espírito tinha dito às igrejas. Exorta e também ao mesmo tempo consola. Mas a partir do capítulo 4, João começa então a descrever o cenário lá de cima. Até o capítulo 3, João está revelando o cenário daqui da terra, a postura da igreja aqui na terra. A partir do capítulo 4, João começa a descrever as coisas lá de cima. O capítulo 4 é o trono de Deus, aquele que está sentado no trono, e começa a descrever aquela pessoa que está no trono, que é o nosso Senhor. E então começa a abrir-se selos, começa então a ter as visões do cenário do Apocalipse, chegando até o capítulo final, quando ele então volta. Parece que a mesma ideia do começo. A ideia do começo é consolo, a ideia final é: fiquem tranquilos, o nosso Deus, aquele que está sentado no trono, descrito no capítulo 4, de maneira gloriosa, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque essas coisas já passaram. Então João começa a revelar essas coisas. A revelação tem esse objetivo prático: preparar os servos do Senhor, consolar a igreja de Cristo, para que quanto mais ela for amassada aqui na terra, quanto mais ela for perseguida aqui na terra, quanto mais rejeitada for aqui na terra, ela mantenha viva a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. João ainda mostra o cuidado de Deus. Qual o cuidado de Deus? Meus irmãos, Deus se preocupou
no seu infinito amor, em não nos deixar no escuro. Revelação pressupõe tirar o véu, tirar a venda que estava cobrindo os olhos. Não deixar que a igreja andasse numa escuridão. Para isso, então, ele revelou as coisas que hão de acontecer. Não seria estranho para nós estarmos aqui reunidos nessa noite se nós não tivéssemos a convicção, a certeza de que haverá uma vida futura para nós? Não seria estranho cantarmos essas belas canções que cantamos se não houvesse uma esperança de vida eterna com o nosso Senhor? Como maravilhoso, é? Que nome esse seria se não tivesse Ele prometido vida eterna a nós? Deus então revela a João para que transmita àqueles irmãos que estão sendo perseguidos de que eles não ficarão no escuro, de que há um futuro, e esse futuro então está sendo revelado à igreja do Senhor. Com isso, meus irmãos, nós podemos aprender que Deus não nos chama para viver numa vida de ansiedade. O ansioso, tá? Revela Deus, né? O ansioso é aquele que duvida da capacidade de Deus em reger a sua vida melhor do que ele. Entendeu? O ansioso é aquele que duvida da capacidade de Deus em reger a sua vida melhor do que ele. O ansioso é aquele que não espera Deus agir, é aquele que não confia no Senhor. Certa vez o Senhor reuniu-se com os discípulos, Jesus repreendeu eles por causa das suas incredulidades. E ao aproximar-se o momento final, o momento da morte de Jesus, Jesus percebeu que havia neles o quê? Ansiedade. E Jesus então, lá em João 14, diz: não fiquem ansiosos, não se perturbem o coração de vocês, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para onde eu for. Então, Jesus ele promete para nós uma vida com Ele. Portanto, não cabe em nós um outro sentimento a não ser confiança no nosso Senhor. Um dos pais da igreja, chamado Irineu de Lyon, falando sobre o Apocalipse, ele diz que o Apocalipse é uma profecia para todos os tempos, revelando a vitória final de Cristo sobre o mal. Meus irmãos, às vezes nós nos esquecemos disso. E às vezes precisamos lembrar que Jesus venceu Satanás, que o mal já foi vencido, embora pareça nesse atual tempo que o mal esteja triunfando sobre o bem, e parece que Satanás está sem rédeas, está fazendo o que quer. Não, ele já foi vencido na cruz. O Senhor esmagou a cabeça dele na cruz. O mal foi vencido, e não só vencido, sentenciado, julgado, e ele só espera agora a condenação eterna. Por isso nós devemos confiar em Deus, que a nossa vida aqui nesta terra, ela é passageira, e dentro deste momento que nós vivemos aqui, podemos confiar que a nossa vida está segura nas mãos dele. Portanto, confie no Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando neste momento, não importa se a dor seja tão grande e te machuque tanto, entregue ao Senhor, confie nele. Como disse Policarpo, já no finalzinho da sua vida, sendo queimado numa fogueira, para negar o nome do Senhor, ele disse: como eu poderia negar aquele que nunca me traiu, ou aquele que nunca me fez mal? Como podemos deixar de confiar no Senhor, sendo que Ele nunca falhou conosco? Por fim, meus irmãos, ainda João, no verso 2, partindo para o verso 3, João diz que o anjo, a palavra de Deus que é dada por meio de Cristo a João, que ele, João, atestou a palavra e testemunhou de Jesus Cristo tudo o que viu. Ou seja, João está testemunhando tudo aquilo que ele está escrevendo. Ou seja, eu vi, foi revelado a mim. Tudo o que está escrito aqui, o Senhor me revelou. João, ele é fiel em transmitir o que viu. Como eu disse, aquele movimento que quer negar a autenticidade das Escrituras, a veracidade do texto bíblico, fica dizendo: não, o Apocalipse, ele é um grego aqui, é muito fraco. O grego aqui é muito ineficaz. O grego bom mesmo é o grego de Paulo. Então, possivelmente não foi João que escreveu.
Possivelmente foi algum copista, alguém que escreveu isso aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus foi testemunhada por João. E quando você estuda os escritos joaninos, né, aquilo que João escreveu, o Evangelho, as cartas do Apocalipse, há uma sincronia de ideias, há uma harmonia dos textos que João escreveu. E então João diz: eu sou testemunha do que eu estou escrevendo. A revelação é verdadeira e ela pode ser confirmada pelo testemunho de Cristo que está narrado, pelo testemunho do Senhor que está narrado, por aquilo que Ele fez, que Ele falou quando estava conosco. Nós, como cristãos, meus irmãos, devemos ser fiel em guardar e transmitir a verdade da palavra de Deus, sem adulterar nenhuma palavra escrita. E é muito comum, principalmente nessa geração que vive um liberalismo teológico, nessa geração do não me toque que dói, querer adaptar a Bíblia para os seus sentimentos. Então, se as pessoas querem viver o seu pecado, se querem viver a sua vida a qualquer maneira, elas então vão lá e pegam o texto e dão uma caprichadinha aqui, dão uma ajeitadinha ali, e pronto, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Nós devemos ser testemunhas da palavra de Deus. Devemos transmiti-la com fidelidade, devemos servi-la e devemos guardá-la com fidelidade, porque é assim que ela chegou a nós, assim que ela foi revelada, para ser transmitida exatamente como ela está. E finalizando, meus irmãos, João finaliza esse trecho sendo bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras e guarda as palavras dessa profecia. Então vejam, são 3 verbos aqui, né? Ler, ouvir e guardar. Não basta só ler, não basta só ouvir, é preciso também guardar. A bênção, então, do cristão não está apenas em conhecer. E nós estamos cheios aí de pessoas que não guardam a palavra e que conhecem muito bem a Bíblia. Ateus, agnósticos, que conhecem de ponta a ponta, mas eles não guardam a palavra. O guardar aqui é praticar a palavra, colocá-la em ação na nossa vida diária, lá nos nossos relacionamentos, porque é muito fácil tratar de alguns temas aqui, ou de alguns temas que são pregados, né? Nós ouvimos falar, por exemplo, de perdão, está na Bíblia, e às vezes nós cantamos sobre perdão, e lemos sobre perdão, ouvimos o pastor falar sobre perdão, mas ouvimos, lemos, ouvimos, e na hora de praticar, não perdoamos. Ouvimos falar da fidelidade no casamento, ouvimos, lemos, mas na hora de praticar, não praticamos. E outros assuntos mais. Então, meus irmãos, a bênção aqui é guardar a palavra, ler. A obrigação do crente deve ler, ouvir a palavra com atenção e praticá-la para a glória do nosso Senhor. Porque não há vida cristã saudável. Não há uma vida cristã saudável sem a meditação, sem a obediência estrita da palavra do Senhor, da palavra do Senhor. Charles Spurgeon, o grande pregador dos séculos passados, ele diz assim: estude a palavra para que sua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Estude a palavra para que a sua fé não se apoie naquilo que outros dizem, mas na palavra de Deus. Apocalipse, meus irmãos, não começa com medo. Não é um filme de Steven Spielberg, não é um filme de terror do Stephen King, não é de nenhum diretor de cinema os filmes de terror. Apocalipse, ela começa com bênção. O livro de carta de Apocalipse começa com bênção na igreja, mostrando o quê? A origem da divina revelação. Qual é a origem da revelação? Deus. Mostra o propósito desta carta ser escrita. Qual é o propósito? Edificação e consolo. Mostra a autenticidade do testemunho. João presenciou tudo aquilo que ele viu. E mostra, meus irmãos, a bem-aventurança da obediência por parte da igreja de Cristo. Com isso, a revelação de Jesus Cristo não é para nos assustar quanto ao futuro. Podemos nos assustar com outras revelações humanas, né? Mas para nos preparar e abençoarmos no presente. A revelação de Jesus não é para nos assustar com o futuro, mas é para que nós nos preparemos para Ele,
sendo abençoados neste presente momento. Isso pode ser a qualquer momento de fato, na redundância, mas pode ser a qualquer hora, pode ser a qualquer minuto, pode ser agora, pode ser ainda hoje. E nós devemos estar preparados para este dia. Quero fazer um teste aqui, pastor, com os assembleanos raiz agora. Pega o celular, por favor. Quero saber se vocês têm assembleano raiz aqui, né? Quando eu vi os irmãos cantavam, eu lembrei dos meus tempos. E eu quero ver se os irmãos conhecem o 469. Né? Os irmãos presbiterianos vão perdoar, não vão conhecer, mas né? Deve lembrar, né? Quando a angelical comenta neste mundo.